Boa noite, telespectador, telespectadora da TV Horizonte. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Horizonte Debate. E hoje ainda temos a pandemia e os seus desdobramentos como um tema importantíssimo da nossa conversa. Estarão conosco Fred Alecrim, empreendedor, autor de livros de empreendedorismo, que faz um treinamento bacana lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, em Natal, com empreendedores, e Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. O Marcelo e o CDL estiveram no centro do debate para conversar com a prefeitura, com os comerciantes, a respeito de abrir o comércio de Belo Horizonte. E estamos também com você, telespectador e telespectadora, que eu tenho certeza, ou como comerciante, ou como consumidor, ou como trabalhador da indústria ou de outro segmento, que está precisando de opiniões e informações sobre como lidar com esse que é um problema global hoje em dia. Fred, Marcelo, bem-vindos a esse que, para mim, é um dos horizontes de debates mais importantes, de tema dos mais importantes recentemente. Boa noite, Fred, como vai? Opa, tudo bom, Jara? Boa noite, Marcelo, boa noite a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo aí. Muita honra estar de volta aqui ao Horizonte Debate. Bacana. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Jairo, boa noite, Fred, boa noite aos telespectadores da TV Horizonte. É um prazer estar aqui mais uma vez, debatendo, como você disse, Jairo, esse tema tão importante e relevante para todos nós. Para começar esse Horizonte Debate, eu confesso, Marcelo, que foi interessantíssimo que no briefing do primeiro programa que retomamos nesse formato remoto, o Fred falou uma expressão que eu já tinha ouvido em algumas discussões de natureza filosófica de outros programas, que era o novo normal. O novo normal do comércio, o novo normal. Fred, o que vem a ser o novo normal, cara? Bom, esse novo normal que ele ainda não chegou, né? Porque a gente está em momento ainda de transição, então eu diria que até a gente ter realmente um momento onde a população esteja mais tranquila em relação a tratamento e a uma cura eficaz do Covid-19, a gente tem esse momento ainda de transição, como a gente tem visto. E aí, para esse momento de transição, o comércio acaba também sofrendo, porque você tem momentos de abertura, depois você tem um momento de fechamento, você tem um momento que você flexibiliza mais, e aí é um momento de muita adaptação e muita agilidade. Mas hoje, o que a gente tem como uma situação que é fundamental para o negócio é uma adequação a protocolos de higiênicos sanitários, a bioprevenção, dentro do negócio, como a gente não tinha visto antes, preocupações fundamentais que transmitam para o consumidor aquela segurança, né? Poxa, eu vou sair de casa, vou até aquele estabelecimento comercial e tenho certeza que lá eles estão cuidando bem das equipes e vão cuidar bem de mim, então eu vou com menos receio, né? Então, acho que esse é um ponto que tem mudado bastante e a gente tem visto muito trabalho de CDL, de Sebrae, nesse apoio ao empreendedor na implementação dos protocolos necessários para a segurança e reabertura segura dos negócios. Marcelo, como que esse apoio se dá em Minas Gerais? E em Belo Horizonte, especificamente? Olha, a gente está dialogando muito, né? Em Minas Gerais, a gente tem um diálogo muito aberto com o governo do estado. A gente tem uma dificuldade de diálogo com a Prefeitura de Belo Horizonte, mas é muito importante isso. O Fred falou uma coisa dos protocolos, as pessoas hoje estão mais atentas. A gente está vendo em Belo Horizonte, foi a cidade que ficou mais tempo com vários segmentos de comércio e serviços fechados, até 150 dias, estamos retomando essa semana. Então, assim, é muito difícil você ter esse entendimento de uma maneira que agrade a todos. O que a gente sempre buscou foi um entendimento mínimo, né? Um bom senso para que a gente possa ter o comércio e serviços funcionando tranquilamente. E hoje a gente vê isso, a gente vê tanto o lojista, a gente vê tanto o consumidor, o cliente, agindo de maneira diferente mesmo, né? Eu falo assim, a loja, por exemplo, que a pessoa entrava, o outro entrava, falava assim, vai olhando aí que eu vou atender aquele outro rapaz ali. Não, né? Hoje você tem que atender, você tem que fazer aquele procedimento e o mais rápido possível, porque senão o giro do seu negócio não dá sustentabilidade. Então, esse é muito importante neste momento
e de agora para frente, a partir deste momento e a todo momento, já era assim, mas agora com mais intensidade, o empresário, o empreendedor vai ter que ter o seu negócio mais à mão, né? Ele vai ter que ter a gestão da loja, a compra mais bem feita, a negociação melhor e também seus funcionários muito mais qualificados, ali os colaboradores mais qualificados para o atendimento. Fred, principalmente porque a praça do Horizonte Debate é Belo Horizonte, né? E o bacana é a gente poder fazer um programa remoto com uma pessoa de fora de Belo Horizonte. Fred, como que você viu essa notícia que o Marcelo colocou, de Belo Horizonte ser uma cidade que fechou muito e fechou muito por um bom tempo? Compare BH à nossa querida Natal, onde você vive, e os desafios que vocês enfrentaram aí, cara. Eu acho que de uma maneira geral, acho que faltou muito. A gente estava conversando antes de entrar no ar, um pouco de um diálogo, de estar todo mundo mais próximo em busca de algo que fosse bom para todo mundo, né? Encontrar aí um cenário que, colocando vidas em primeiro lugar, sempre, claro, mas diante do que a gente tem, como é que a gente pode fazer da melhor maneira possível? Né? Então, esta pergunta em muitos lugares não foi feita, em muitos lugares não houve esse diálogo, então parecia que era um querendo, né, um contra o outro, e na verdade é a mesma coisa que a gente fala dessa dualidade, essa binaridade, que ou é um ou é outro. A gente vive um momento que a gente tem que ser e não ou. Né? Então, eu preciso unir essas duas coisas. E aí, hoje a gente vive uma situação em Natal mais avançada do que em BH. Hoje a gente já tem aqui aberto já há um tempo, né, vários segmentos, shoppings estão abertos, restaurantes estão abertos, bares estão abertos, e o que eu vejo é muito esse cuidado, tanto do poder público em fiscalizar, acompanhar, e principalmente do empresário que não quer ver o seu negócio como fonte de propagação de um vírus que todo mundo já viu, que é terrível. Então, eu acho que tem o aspecto humano, em primeiro lugar. Ó, eu preciso abrir, porque eu preciso, né, manter emprego, eu preciso gerar. Essa aqui é a fonte, principalmente o pequeno negócio, né, Marcelo? Sofre muito, né? E é muito importante ali, é a base para uma família, mas para isso acontecer, eu tenho que cuidar dos protocolos, da saúde, e ver qual a melhor maneira de fazer isso. E aí eu vejo que quando você tem as forças unidas, né, você tem lá o poder público, você tem a iniciativa privada querendo a mesma coisa, eu acho que as coisas podem avançar, mas sempre monitorando, tendo indicadores, estando perto, porque por mais que a gente esteja aberto, não acabou ainda, né? A gente ainda vive uma pandemia, então é muito importante esse olhar, e até aqui as coisas estão indo bem. E eu espero que continue assim aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Marcelo, muitas pessoas tiveram uma opinião parecida com a sua, né? Assim, Belo Horizonte está demorando demais para abrir. Eu deixo um abraço para o meu amigo Ricardo Carlini, diretor de jornalismo lá da TV Alterosa, apresentador dos programas de jornalismo da TV Alterosa, que era um desses que colocava para a gente assim, está demorando demais, Belo Horizonte está demorando muito. Carlini trabalha com as academias, né, Marcelo? Academias de luta e essas coisas. Como que foi para você, Marcelo, ao longo desse tempo de fechamento, mostrar para a autoridade, em especial a autoridade municipal que se mostrou mais resistente, de que os comércios em Belo Horizonte estavam prontos para esse novo normal, Marcelo? Jairo, para o telespectador entender, Belo Horizonte é uma cidade que tem 72% do PIB dela de comércio e serviços. 85% dos empregos são no comércio e serviço. Isso não é muito diferente em Minas, não. Em Minas, 70% dos empregos são comércio e serviço. Bom, então, essas atividades são muito importantes para a manutenção do giro econômico da cidade, para a manutenção dos empregos, né, manutenção e geração de novos empregos, que é o que a gente precisa para as pessoas. Bom, a gente, desde o início, a gente tentou essa proximidade com a prefeitura, e a gente teve uma dificuldade muito grande. Então, tivemos alguns caminhos que conseguimos, em abril, que o prefeito aceitasse que criasse um grupo, mas só começamos a trabalhar em maio. E a gente teve várias reuniões. A primeira coisa que nós pedimos na primeira reunião foi que os índices, né, que estavam medindo ali, o RT, a transmissão, ocupação de leitos de UTI, ocupação de leitos de enfermaria, contemplasse o setor privado, os hospitais privados. Não,
não foi aceito. Então, isso, o que acontecia? O que aconteceu? Esses índices sempre elevados, né? A gente viu abril e maio, eles bem ponderados ali, razoáveis, índices razoáveis, patamares razoáveis, e a gente já sabia desde março. Quando fechou em março, falou, vamos estruturar a saúde para que lá em junho, julho, quando vier o pico, a gente esteja com a saúde estruturada e a gente consiga flexibilizar de uma maneira tranquila. Então, a gente acreditou nisso, ficamos abril e maio fechados, abrimos em maio ali um pouco. Então, é isso que nós estamos falando. Se tivesse acontecido isso lá atrás, os leitos privados, a gente poderia ter aberto o comércio final de abril, começo de maio ali, o mês de maio todo e começo de junho, e aí a gente viria com como um fechamento ou uma restrição nos dias que a gente teve o pico. Então, essa dificuldade, a CDL, você viu, a gente colocou 1000 faixas orientativas nas ruas, pedindo o uso da máscara, fazendo não aglomeração, pedindo a não aglomeração, fizemos uma parceria com a FIENG, disponibilizamos totens de álcool gel nos terminais e estações de ônibus, né, dos coletivos aqui, que a gente passavam 800 mil pessoas por dia, que é uma coisa que a gente não entende, né? Belo Horizonte nunca tratou de forma firme e efetiva a questão do transporte coletivo, onde estava aglomerando e transmitindo, onde até hoje acontece isso, aglomeração e transmissão do vírus, e a gente fizemos várias outras ações. Nós atendemos aqui na CDL, de junho até agora, mais de 2.000 empresas, né, dos nossos associados de comércio e serviço, de vários temas, gestão mais eficiente, ajuda na busca do crédito, entendimento da legislação federal, né, várias legislações federais, estaduais, municipais. Então, a gente fez isso aqui, a migração, e com certeza a gente vai falar um pouco disso, das vendas, né, como é que eu migro da minha venda física, da loja física, para o virtual. A prefeitura podia estar fazendo isso junto com o Sebrae, com a gente, né, outras entidades. Então, a gente não viu proximidade. Isso foi muito ruim aqui na nossa cidade. Aliás, está sendo muito ruim. Bares, restaurantes tiveram que entrar na justiça 2 vezes para chamar a atenção de uma maneira diferenciada, o que é muito ruim. Mas você, telespectador, telespectadora da TV Horizonte, eu já fiz uma primeira tessitura do que a gente vai conversar. Desafios e encará-los. Fique com a gente. Até daqui a pouco.